Campinas. Olá, bom dia. Estamos ao vivo agora, são 10 horas e 11 minutos. E você vai acompanhar a terceira reunião ordinária da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. O tema hoje será a regularização fundiária e tem como convidado o secretário municipal de Habitação, Samuel Rocílio. A presidência é do vereador Campos Filho. Acompanhe. Uma saudação a todos os amigos que estão aqui, aos telespectadores da TV Legislativa. Eu vejo que a TV ela tem essa pedagogia de trazer e se envolver em assuntos tão importantes para a nossa comunidade e para a cidade de Campinas. E hoje nós vemos aqui o Dr. Samuel Rocílio com toda a equipe que está fazendo um trabalho um trabalho altamente exemplar na cidade de Campinas, que é exatamente o assentamento de tantas famílias e restaurando a dignidade das pessoas por um local onde morar. Eu quero dizer que a nossa comissão é uma comissão que tem recebido vários assuntos, né? Estamos discutindo vários assuntos, como segurança, mobilidade urbana, educação, saúde, enfim. E também agora chegou a vez de falarmos da moradia. E esse trabalho que vem sendo reconhecido, volto a dizer, pela cidade de Campinas e que culmina, então, com a equipe do Dr. Samuel Rocílio, que é o nosso secretário da Habitação, e que, nesta manhã, vai falar para a gente sobre o impacto que isso vem causando em Campinas e também na própria região metropolitana de Campinas. Eu queria chamar aqui, então, o Dr. Samuel Rocílio, que é o nosso secretário. Obrigado pela presença, Samuel. Fique à vontade, viu? Você aqui. E o Jonathan. O Jonathan também, por favor, para fazer para a gente uma explanação sobre... A gente vê que a casa está cheia, tem muita gente aí, a câmera está pegando todo mundo, que é uma equipe muito boa, muito do Samuel, da Coab. Isso é um trabalho sério que está sendo feito na cidade de Campinas. Queria também agradecer ao Vinícius, que está aqui com a gente. O Vinícius é o nosso diretor lá da Secretaria da Habitação. Tudo bem, Vinícius? Bom. Também o diretor jurídico da Coab, o Rodrigo Zulian. Cadê o Rodrigo? Está aí, né? Rodrigo. O nosso diretor, o Walter Greve, que é o diretor aqui, foi da Câmara há muito tempo, e tá, deixamos o passe dele para o Samuel lá, que tá, emprestamos o passe do Walter para lá. Uma grande batalhadora, um exemplo, né, de pessoa, Sara Evangelista Sardinha, que é coordenadora setorial norte. Sara, muito obrigado, viu? O coordenador setorial sul, que é o nosso amigo também, Idebrando de Oliveira. Cadê o Idebrando? Tá aí. Parabéns pelo trabalho. O incansável batalhador, coordenador da Habitação Leste, o Itamar Campoy, né? E está lá da região do Campo Grande, lá fazendo um belo trabalho também. O Toninho Garcia, que todo mundo também já conhece, que foi nosso da casa aqui, né? Obrigado, viu? Que é o assessor departamental. O Edgar Diniz, que é o assessor da diretoria da Coab. O assessor administrativo Gilson Lima e o nosso amigo gerente de atendimento da IMA, o SBA, que está aqui o SBA também, está ali, ó, prestigiando o evento, e uma grande líder do núcleo residencial Cidade Sinja, que é a dona Nazaré Moura. Obrigado pela presença. Nazaré a gente se conhece há algum tempo, né? Desde a época ali, trabalhando e acreditando numa sociedade melhor, graças a Deus. Também o assessor do gabinete do vereador Tenente Santini, que é o Júlio Martelo. Bem-vindo, Júlio. O João Mendes, que é o chefe de gabinete do vereador Nelson Osri. E o assessor do vereador Nelson, o Tomás Amaral. E também o Leandro de Lima Oliveira, que é o assessor do vereador Luiz Henrique Cirilo. Muito bem. Eu vejo que é um grande momento para nós, porque a nossa televisão ela tem esse encaminhamento, viu, Samuel? De trazer os assuntos e que possam ser levados às pessoas e também debatidos com profundidade. Nós instalamos esse canal de televisão quando nós somos presidente aqui da Câmara, exatamente para isso. O pessoal fala assim, mas é um canal que vai concorrer com os outros. Não tem nada a ver, né? O nosso negócio é você despertar nas pessoas a cidadania, né?
não é você fazer a mesma coisa que as outras emissoras fazem. Então, nosso negócio não é fazer programa policial, não é fazer novela, não é fazer show, não é isso. É essa prestação de serviço à comunidade da cidade de Campinas e, com isso, esses assuntos que nós trazemos aqui. E eu tive ontem na tribuna, Samuel, falando exatamente sobre o projeto da Cidade Legal, que foi criado no ano de 2007 e que no final de semana nós tivemos lá na região do Monte Cristo, né, o Ziel Monte Cristo, e falando sobre os 10 anos de criação pelo governo Geraldo Alckmin, pelo Rodrigo Garcia, né, hoje o ex-governador e candidato a presidente do Brasil, Rodrigo Garcia, e o Geninho, que está articulando tudo isso, quer dizer, que veio dar também a sua contribuição à cidade de Campinas. Já são várias cidades e essa parceria que a Secretaria faz, a Habitação faz com o governo do Estado de São Paulo, com o prefeito municipal, ela é muito importante porque vai também ajudar a amalgamar isso aí. Quer dizer, são pessoas que vivem em áreas de risco e trazer um pouco mais de dignidade a essas pessoas. E eu falava sobre isso ontem e você também deve tocar no assunto, claro. Mas, enfim, o trabalho que você tem feito na cidade de Campinas, reconhecido, a ocupação que nós tínhamos na cidade de Jardim e que foi feito assentamentos sem nenhum constrangimento, sem nenhum esgarçamento de redações, isso que está, as pessoas falam, poxa vida, mas nós tivemos aí pessoas que foram removidas, não tivemos uma briga, não tivemos uma confusão. Samuel, eu queria dizer que é uma alegria muito grande poder tê-lo aqui e deixamos você à vontade para apresentar o trabalho exemplar que tem sido feito na Secretaria Municipal da Habitação. Viu? Muito bom dia. Pega aquele microfone lá, acho que está para... né? Isso. E eu queria dizer o seguinte, que a própria presença aqui de vários ficcionados e funcionários mostra essa liderança e essa unidade, né? Claro, a unidade na diversidade, né? É difícil isso. Não é fácil, não. A gente fala assim, não, vê lá, não vai ninguém. Não, isso mostra o quê? Que todo mundo comprou ideia. Então, isso é importante. Comprou ideia, está aqui para dar o seu abraço, o seu apoio também. Então, é uma alegria tê-lo aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Vereador Campos Filho, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a cidade fazer um balanço realmente do trabalho desse débito, vamos dizer assim, que a cidade tem com essa população que vive em áreas de ocupação. Queria cumprimentar os vereadores dessa casa, que têm sido parceiro da Secretaria da Habitação. Nós tivemos o privilégio de propor uma ação através do prefeito Jonas Donizete, o ano passado, que foi uma lei, um projeto de lei, que é o ex-Coab, que teve, vamos dizer assim, a aprovação unânime da Câmara. Quer dizer, todos os vereadores votaram favorável. E essa lei, e essa lei hoje já vem trazendo resultado. Nós temos hoje em análise já mais de 16 mil unidades, o que não foi feito, quer dizer, o que foi feito no período de 10 anos do Minha Casa Minha Vida em Campinas, nós em apenas 3, 4 meses já estamos analisando a mesma quantidade. Então, isso mostra essa parceria entre a Câmara de Campinas, Câmara Municipal e a administração. Queria cumprimentar também a presidente da GECAMP, não está presente, mas Esther Viana, que é uma parceira também. E eu acho que hoje esse diálogo que nós teremos com vocês tem a ver também com a nossa região metropolitana e a importância dessa unidade que já existe aqui na nossa região, entre os prefeitos, entre o secretário, entre os vereadores e a nossa própria população. Meus amigos, eu estou no governo Jonas Donizete desde o primeiro dia. E eu fui chamado por ele e atendi um chamado de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos primeiros 4 anos. E a minha vocação, vamos dizer assim, é para a área de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é um espaço dentro da prefeitura que fomenta
vamos dizer assim, os negócios, que busca com que as empresas venham para a cidade para investir, que venham para construir, que venham para trazer realmente investimentos para a cidade. E nós conseguimos realmente fazer um trabalho bastante interessante e com bons resultados. Inúmeras empresas vieram para Campinas, elas hoje estão instaladas, estão gerando emprego, outras estão já em construção. E, para minha surpresa, quando terminou o primeiro mandato, o Jonas me chamou e me passou um desafio. E ele falou, olha, nós temos um débito, a nossa cidade tem um débito com a nossa população em relação à habitação. E eu preciso realmente corrigir ou fazer alguma coisa nesses próximos 4 anos. Então, a prioridade do meu governo é realmente olhar para a habitação. E eu confesso, mais uma vez, que eu fiquei surpreso com esse convite. Eu não tinha nenhuma relação direta com a habitação, mas resolvi aceitar o desafio. Montamos uma equipe muito competente. Aproveitei de forma muito positiva a equipe técnica que já existe na Coab, que é uma equipe de excelência, uma empresa que estava, de alguma forma, essa equipe ali, talvez um pouco calma ainda, não tão motivada. Fizemos aí algum trabalho de motivação e hoje eu posso dizer que nós temos, tanto na Secretaria da Habitação quanto na Coab, um time realmente unido, como o vereador falou aqui, estão todos os meus diretores aqui, e todos realmente empenhados em fazer algo diferente para a nossa cidade. Quando o prefeito falou desse débito, o que mais me chamou a atenção era justamente as ocupações. Desculpa, gente, eu estou com alguma coisa na garganta aqui. Eu não imaginava, e eu acho que a cidade também não, a dimensão disso. Para vocês terem uma ideia, o primeiro momento que eu cheguei e fui fazer um primeiro levantamento e começaram a me apresentar os números, eu falei, não é possível, a nossa cidade não tem esse tamanho, essa complexidade em relação às ocupações. E cada vez mais que a gente se aprofundava, mais preocupado e mais surpreso. Eu voltei com o prefeito falou, não, fica tranquilo, tome aí as suas providências, você tem carta branca para trabalhar, o Vandão, o secretário Vandão vai te ajudar, ele é uma pessoa que tem aí uma liderança muito boa, junto aos núcleos, então pode avançar. Eu falei, prefeito, nós temos aqui, e minha mãe já falava, qualquer ferida que você tiver, você não pode abafar. Você tem que deixá-la exposta, porque senão você não vai sarar. Eu falei, então nós vamos demonstrar qual é essa complexidade e vamos enfrentar isso. Mas aí eu olhei por um outro ângulo, quer dizer, eu não vi isso como um problema. Comecei a enxergar isso como um baita de uma oportunidade. E eu digo para vocês que hoje isso tem repercutido, inclusive, no Brasil inteiro. A regularização fundiária é realmente uma ferramenta de desenvolvimento econômico, que é hoje aqui o tema que nós vamos conversar. A regularização fundiária, ela traz hoje vamos dizer assim, uma oportunidade para as cidades realmente trabalharem, as cidades realmente buscar realmente soluções e fazer com que haja vamos dizer assim, um equilíbrio dentro dessas cidades. Essas ocupações não surgiram por apenas vontade das pessoas em invadir uma propriedade ou invadir um solo público. Foi da necessidade, da falta, é o que o prefeito falou, o débito que a cidade tinha com essa população. Nós fazemos parte de uma região metropolitana de mais de 3 milhões de habitantes. Nós somos hoje uma região riquíssima. Nada mais do que famílias inteiras querendo migrar para cá para poder ter essa oportunidade. Eu sou um migrante, eu vim de outra cidade. Eu cheguei aqui com 13 anos de idade no Paraná, vim do Paraná. Quando nós chegamos, nós fomos morar
numa casinha, na beira da linha ali da Mogiana, em frente era uma favela. As pessoas que habitavam naquela favela da Barão de Itapura, as pessoas mais antigas devem lembrar disso, eu morava do lado dessa favela, eu fui morar justamente no lugar de uma família que foi morar na Costa e Silva. Costa e Silva foi construído, foi nessa época, 1969, 70, se eu não me engano, e essa família saiu e eu ocupei aquele espaço. Aquela favela se dissolveu porque as famílias foram morar na Costa e Silva. Então, quando você tem a produção, as pessoas não querem viver nessa situação que elas estão vivendo. Então, eu vivi na própria pele isso, eu senti realmente o que era, e por isso eu sinto que isso é um débito da cidade com essas famílias. Como nós somos, então, uma atração, uma região, você chama para cá, e aqui você oferece trabalho, você oferece uma série de coisas positivas, as pessoas querem, têm essa ambição de crescer, de criar seus filhos, de estudar seus filhos. Eu vim para cá porque minha mãe queria que eu estudasse no Colégio Adventista em Hortolândia. Era o sonho da vida dela, os filhos estudarem ali. E nós viemos do Paraná para cá com essa função. E isso foi proveitoso, foi positivo. E hoje eu tenho orgulho de estar aqui, eu e meus mais 5 irmãos, nós somos em 6, todos muito bem na vida, mas a gente teve um começo difícil, um começo pequeno, e onde a gente conseguiu evoluir e trabalhar. Hoje nós temos em Campinas, depois eu vou passar aqui alguns slides mostrando aí o tamanho dessa complexidade, mas eu queria colocar a vocês qual é realmente o tamanho dessa situação de forma mais clara e mais objetiva e as oportunidades que nós podemos tirar realmente disso, e nós já estamos conseguindo isso. Como eu falei, a questão do desenvolvimento econômico, são várias maneiras de você explorar isso. Uma é trazer as grandes empresas que vão gerar empregos e etc. E a outra, e aí que entra essa oportunidade, é justamente aproveitar esse limão que nós temos e transformar numa limonada. Quer dizer, nós pegarmos realmente essa situação hoje, investirmos em cima disso e buscarmos realmente com que essas pessoas tenham uma evolução. Nós temos hoje em Campinas aproximadamente 100 mil moradias nessa situação. Nós estamos falando em aproximadamente 400 mil pessoas. Esse é o dado nosso, e eu confio nesses dados. Mas se você pegar os dados da Unicamp, a Unicamp afirma que nós temos 60% da nossa área irregular. 60% das nossas moradias, eles entendem que estão de forma irregular. E se vocês acham que Campinas vamos dizer assim, o maior que tem, se a gente entrar por algumas outras cidades pelo Brasil afora, é assustador. São Paulo é uma coisa acima da média. Guarulhos sai do controle. A região do ABC é a mesma coisa. Então, nós temos no estado de São Paulo uma situação bastante complexa, para não falar Rio de Janeiro, para não falar outras situações no Brasil. Por isso que a gente aqui em Campinas, e aí as pessoas falam, por que essa obsessão tão grande dessa administração, que de uma hora para outra começou e a população está sentindo isso, e percebe, elas falam, de onde veio isso? Por que esse interesse todo em agora começar uma regularização, começar a dar prioridade a esse trabalho? Porque nós estamos enxergando, volto a repetir, isso como uma oportunidade para a cidade. A cidade vem perdendo enquanto ela não está regularizando. Você perceba, nós temos aí inúmeras famílias que hoje não têm água encanada ainda na nossa cidade, individual. A partir do ano passado, nós começamos a autorizar isso. Luz individual. Muitas famílias, eu estou falando de milhares, não estou falando de centenas, não. Nós já estamos num projeto com a CPFL, já ultrapassando 7 mil ligações individualizadas. Tudo isso é prejuízo para o país. Essas pessoas não estão pedindo
vamos dizer assim, elas não estão fazendo isso porque querem. Elas querem, ao contrário, elas querem ter a sua água encanada, o seu cavalete ali. Ela não se importa de pagar a cota mínima. Isso nós estamos percebendo. Cada núcleo que nós vamos e levamos a oportunidade da água para essas pessoas, as pessoas aceitam pagar pela instalação. Elas pagam uma taxa mínima por 36 meses, se eu não me engano, é R$17 por mês para a instalação. E todas estão cada vez mais felizes com essas oportunidades. Além disso, essas pessoas hoje, muitos núcleos desses, não têm o seu endereço, não tem o seu CEP. A rua não tem nome, não tem uma definição, não tem um reconhecimento dessa cidadania. E eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo, eu digo como gestores, e aí eu coloco a Câmara, que tem sido uma parceira muito grande em relação a isso, quer dizer, tem nos acompanhado nos núcleos, tem participado ativamente, as leis propostas aqui têm sido analisadas, discutidas e aprovadas quando eles entendem que realmente é a vontade da população. Então, tem sido muito positivo esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, a Sanasa tem, vamos dizer assim, um desvio de água por uma situação de não que a Sanasa não tivesse interesse, e também não pela falta de interesse da população. Nós já liberamos mais de 60 núcleos, somente do ano passado para isso, para instalação, para saída coletiva, que é a unidade coletiva, onde várias famílias vão lá buscar aquela água, quer dizer, nem tem a água ao seu dispor dentro de casa, para a individualização. A CPFL é a mesma coisa. Nós começamos um projeto com a CPFL na região do Campo Belo, naquela região do Taguaçu, já começaram as instalações da ampliação da rede. Então, o trabalho vem sendo colocado de uma forma bem objetiva. Quando eu falo em 400 mil famílias, ou habitantes, eu estou falando, olha a complexidade disso, em cidades como do tamanho de Caxias do Sul, a Grande Betim, tem menos de 400 mil pessoas, a capital Florianópolis, a cidade de Diadema, a capital Porto Velho, a cidade de Piracicaba, a cidade de Bauru, tão famosa, São Vicente, a cidade que o nosso governador atual, Márcio França, administrou por várias... É muito menor do que essas 400 mil pessoas morando em Campinas, Blumenau, Taubaté e tantas outras que tem pelo Brasil afora. Então, vocês percebam que nós estamos perdendo, o país perde quando você não dá atenção para essa regularização. Por isso, essa obsessão desse governo. Por isso que nós determinamos e posicionamos e nos comprometemos com o prefeito a ter uma meta. Nós queremos regularizar, e eu vou mostrar mais à frente, 111 núcleos. A nossa meta é 100%. Essa é a meta que um governo tem que ter. Então, nós queremos regularizar, sim, essas 100 mil famílias. Mas nós temos que ter condições para fazer isso. Então, isso há um cronograma para se fazer. Dentro desse compromisso com o governo, eu prometi a ele que nós vamos fazer as 20 mil famílias, pelo menos. Mas nós já iniciamos o trabalho desses 255 núcleos, 260, em 111 núcleos. O trabalho já foi iniciado. Quer dizer, nós já estamos com os estudos andando, etc. Se conseguir fazer os 111 até o final do governo, nós estaríamos fazendo 38 mil escrituras e entregando para essas famílias. É um número muito significativo, é um número que eu considero, para 4 anos, uma meta muito ambiciosa. Por isso que eu coloquei prefeito. Os 20 mil é seguro, é garantido, eu não perco esse número da frente, nós não vamos falhar em relação a isso, que seria 20% de toda a complexidade que nós temos.
Mas até 2020, com certeza, vocês podem confiar, nós vamos estar entregando. Esse ano, nós temos até o final do ano, juntando com o que já foi encaminhado e o que já foi terminado o ano passado, a gente já bate, com certeza, metade dessa meta dos 10 mil, de 10 mil unidades. E aí a gente entra nos benefícios. O que a gente está pensando claramente? Nós temos hoje 25% no nosso estado, o estado mais rico do país, nós temos 25% das cidades no nosso estado, aproximadamente, são cidades com até 5 mil habitantes. E aí eu vou para um conceito que a gente tem adotado dentro tanto da Coab quanto da Secretaria. Nós temos, então, em Campinas, aproximadamente 200 cidades até 5 mil habitantes. Por que não pensar dessa maneira? Por que não analisarmos dessa maneira? Por que não trabalharmos com esse conceito que cada região que já tem a sua liderança, por isso que quando nós entramos, nós falamos, nossa secretaria não tem bandeira política, nós temos uma secretaria hoje que quer trabalhar para a população como um todo, para todos os partidos, aqueles que têm realmente interesse em participar ativamente do trabalho. Nós recebemos todos os líderes, os vereadores, as lideranças natas do bairro, a gente faz questão de preservar isso, porque são elas que construíram essa história. Dona Nazaré está aqui, ela tem uma história. Quantos anos a senhora está lá, dona Nazaré? 6 anos. Então, você começa a pegar a história dos bairros, você vai buscar, a pessoa tem 6, tem 15, tem 20, tem 40. Nós tivemos agora liberando o projeto do Osiel Monte Cristo. Completou 21 anos esse ano. Estava lá uma situação... Nós estamos falando de uma cidade de 10 mil habitantes. Ela tem vida própria, ela tem comércio, ela tem serviço, ela tem centro de saúde, ela tem escola, ela tem toda uma estrutura para aquilo. E por que não fomentar isso? Por que não fazer daquilo realmente uma cidade que traga e arrecada e dê resultado para o município? Se você for hoje lá fazer uma pesquisa, você vai ver, o comércio de unidades é normal, mas sem a segurança jurídica de você ter ali um documento que dê essa condição para a pessoa, que ela possa deixar de herança para os filhos, que ela possa vender se ela precisar ou necessitar mudar do local, ou ir para uma outra cidade, por uma necessidade. Então, nós temos que fomentar hoje, e muita gente fala, com isso você não está incentivando outras ocupações? Não. Estaríamos se nós não estivéssemos buscando a solução da oferta. Por isso que é uma equação que precisa ser muito bem pensada e elaborada. E foi isso que a gente comentou. Por isso que eu precisei do apoio da Câmara, através do prefeito Jonas e da Câmara, que a gente aprovasse uma lei, e aí a Câmara aprovou de forma unânime, eu reforço isso. Gente, acho que é uma das poucas leis que passaram aqui, que houve a concordância de todos os partidos, independente da linha de pensamento de cada um. Mas todos pensaram em prol do quê? Viram que é uma lei que vai trazer o benefício da oferta do produto. Porque não adianta eu ir combater ou regularizar se eu não oferecer alguma coisa, uma oferta do produto para que as pessoas possam usar, possam adquirir. A partir do momento dessa regularização, também você traz uma segurança para essas famílias, porque muitas famílias dessas estão inscritas na Coab esperando uma residência. Mas elas perderam a esperança nisso, porque não tem o produto há muitos anos. Pra vocês terem uma ideia, o número que nós temos hoje, pela Caixa Econômica, de 2009, que quando surgiu o Minha Casa Minha Vida, até o ano passado, foram financiadas apenas 20 mil unidades. Rio Preto, uma cidade bem menor que a nossa, fez muito mais que isso.
Só de loteamentos lá saíram mais de 20 mil unidades. E é uma cidade que é 1/3 da nossa, menos até que 1/3. É 1/4 da nossa. Então, nós ficamos parados no tempo. Nossos governos não fomentaram a questão da oferta. E foi essa correção é que nós estamos fazendo. Essa correção que o governo Jonas Donizete vem propondo e vem executando. Então, hoje nós temos, e ainda esse ano eu garanto a vocês, nós teremos autorizado acima de construção de 10 mil unidades em Campinas. Isso eu não tenho medo de afirmar, as coisas estão caminhando para isso, as aprovações já estão andando. E serão produtos que as pessoas terão condições realmente de habitar de uma outra forma, muito mais humana, em condições. Não os pombais que foram feitos também na nossa cidade, para desalojar pessoas de área de risco e jogar todo mundo dentro de um cercado, vamos dizer assim, e onde as pessoas não tiveram ou não têm aí aquele conforto que merece. Então, os produtos que nós estamos aprovando são produtos que têm uma visão mais humana, onde você cria realmente bairros. Eu digo isso porque eu vivi, gente. É muito gostoso quando você convive, você vive dentro de uma sociedade onde há todas as classes envolvidas. Nós não podemos segregar a nossa cidade. Nós não podemos ter uma região dos pobres e uma região dos ricos. Isso não é discurso, não, isso é real. Isso é urbanismo, e não é nem um urbanismo moderno. As pessoas falam, mas isso é o novo urbanismo. Não, os arquitetos costumam falar, não, isso é antigo. Se você pegar as nossas cidadezinhas menores, você convive toda a sociedade ali junto. Na mesma rua de uma cidade, você tem uma pessoa um pouco mais pobre, uma pessoa mais rica, e assim sucessivamente. Você tem o comércio, você tem o serviço, o médico mora do lado do paciente, e é isso que a gente está buscando para a nossa cidade. Isso dá para fazer e já está sendo feito. Os nossos projetos contemplam isso, os projetos hoje que a Coab vem desenvolvendo. Vocês vão perceber muito esse conceito. São bairros mesmo, onde você tem todas as classes envolvidas. E outra, nós estamos aproximando a cidade. Não é justo que a pessoa que trabalha, você vê, nós temos ali no Alphaville, se eu não me engano, acima de 3, 4 mil famílias morando ali. Você considera pelo menos 4 mil pessoas trabalhando ali dentro daquele espaço. Onde essas pessoas habitam? Onde elas moram? 20 quilômetros daqui? De lá? Viajam 3 horas por dia? Não é justo, não faz sentido isso. Isso congestiona o nosso transporte público, isso cria um desgaste para essas pessoas, porque elas acabam ficando 8 horas trabalhando e 6 viajando. Quer dizer, olha o tempo que se perde. Essa pessoa podia estar produzindo alguma outra coisa, gerando alguma outra coisa. Então, nós estamos buscando, sim, essa aproximação. Que cada região dessa tenha a habitação de interesse social. O plano que vem para a Câmara, agora no final de maio, que o prefeito está mandando, a Secretaria e a Coab demarcou realmente regiões, e não áreas, regiões de interesse social. E ela está esparramada a partir do centro da cidade em todos os bairros, os importantes bairros nossos. E não venha me dizer que isso vai criar um conflito, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa habitação junto, eu insisto, eu morei no Guanabara, ali na beira da linha, e meus amigos eram o pessoal que estudava no Liceu, eu estudava no Ataliba Nogueira, no Bento Quirino, mas eu convivia com esse pessoal. Eu queria ser eles amanhã. Aquilo me dava vontade de crescer. E é isso que os nossos filhos querem, os nossos netos querem. Querem enxergar um horizonte positivo. Então, eu confesso a vocês que hoje eu sinto realmente que nós estamos vivendo um momento muito interessante para a nossa cidade e para a nossa região metropolitana.
A questão do desenvolvimento econômico, quer dizer, o que ele traz, então, se nós urbanizarmos de forma adequada essas regiões? Eu estava falando com o pessoal de finanças e demonstrando a eles a importância que isso realmente traz. E os técnicos da prefeitura vibraram com essa questão. Poxa, que bacana, você está trazendo essas pessoas para a legalidade e a prefeitura e a cidade vai ganhar com isso. O IPTU, eles eles são dispensados de pagar. Justo, a propriedade deles não enquadra ainda dentro desse padrão. O dia que ela se enquadrar, ela vai poder gerar esse recurso. E é sinal que a pessoa cresceu, que a pessoa evoluiu. Então, ela não vai, a propriedade dela também valorizou, então ela não vai se importar em pagar o IPTU. Mas hoje não. Mas e a taxa do lixo? E a água que está sendo perdida, que a Sanasa não recebe? E a luz? A mesma coisa, que gera o ICMS para nós, que fica no município parte desse ICMS, e as pessoas não estão pagando. Ontem eu fiz uma reunião com o pessoal da Embratel e da Claro. Qual é o objetivo? Levar para os novos núcleos também. Mas o mais importante, eu falei para ele, eu quero que vocês me ajudem a criar um produto, que vocês desenvolvam um produto, para a gente levar para a NET, para essas comunidades. Ninguém está atrás de gato, gente, pode acreditar. Ninguém está buscando esse furto, as pessoas não são famílias realmente que têm princípios. Mas elas querem ter oportunidade, elas querem ser respeitadas, quer que a coisa passe na frente da casa dela, que ela tenha o asfalto dela, que ela tenha o calçamento, que ela tenha a arborização necessária. Então, acho que a cidade vai ter que realmente continuar com essa obsessão que o prefeito Jonas passou para mim, passei para a minha equipe, e a gente vem buscando de uma forma bem intensa, que é o desenvolvimento econômico e o aproveitamento disso. Nós temos aqui uma grande obra que o prefeito Jonas está fazendo. É uma obra que talvez seja uma das maiores obras da nossa história, que é o BRT. É um investimento de 400 milhões de reais. E aí eu vou fazer um comparativo para vocês perceberem a força da regularização fundiária. Eu gosto de ir colocando esses exemplos para a gente poder até realmente analisar de forma profunda isso. Demorou anos e anos para se buscar esse investimento. Nós estamos falando em 400 milhões. Esses 20 mil unidades, essa obra fica pronta até 2020, tá? Até 2020. Essas 20 mil unidades que nós estamos já autorizando as famílias, e aconteceu isso no sábado agora, quando eu estava falando lá no Osiel Monte Cristo, e uma das coisas que eu falei para as famílias foi, na presença do prefeito, dos vereadores, de toda a população que estava lá, que a partir de agora elas podem investir na sua propriedade, elas podem fazer a reforma na sua casa. Se cada família dessa investir 20 mil reais nos próximos 3 anos, 2 anos e meio, essas 20 mil famílias, nós estaremos investindo na economia de Campinas os mesmos 400 milhões do BRT. E gerando mais empregos do que o próprio BRT, que é uma obra maravilhosa e a maior obra dessa cidade. É um número significativo, porque, imagine, e eu estou falando apenas 20 mil reais. Aí fala, mas essas famílias têm condição de pagar? Vocês não sabem o quanto. Esse mercado é um mercado que gira de uma forma muito objetiva, muito clara. Então, é muito positivo se nós olharmos por esse ângulo, e é isso que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque os municípios não enxergavam essa oportunidade. Os governos não enxergavam. E o governo federal, o ano passado, aprovou uma lei que facilita hoje a regularização, nos ajuda muito na regularização fundiária.
Então, as cidades estão começando a olhar isso. Eu tenho sido chamado para falar em algumas situações. Agora, em maio, eu faço uma palestra na Frente Nacional dos Prefeitos, lá em Niterói, para todos os prefeitos da Frente Nacional, justamente valorizando o desenvolvimento econômico na regularização fundiária do país. Isso é uma grande alavanca de desenvolvimento econômico, e eu repito e vou repetir isso sempre, é a maior oportunidade que nós estamos tendo. Vocês vão perceber, a nossa cidade muda, vocês vão ver como a melhora desse ambiente, o sentimento de propriedade com essas pessoas, como isso vai realmente ter uma velocidade grande dos nossos números, nosso desenvolvimento. Então, eu resumiria o seguinte: vale a pena os governos investirem na regularização fundiária. O que o governo Jonas investiu nesse ano passado e vai continuar investindo dentro da regularização, que não é pouco, é um investimento caro, sim, mas é um investimento que vale a pena, ele volta e volta rápido. Ele não é um dinheiro que você está dando para alguém, ao contrário, você está fazendo realmente um investimento que as pessoas, além de usufruir, vão devolver isso de alguma maneira, ou através de uma taxa, ou através do investimento que elas estão fazendo na propriedade, que ela está fazendo com que a economia caminhe. E aí vem o ISS dos serviços e do comércio dentro desses núcleos. Nós estamos aí em fase de discussão, já foi liberado alguns, nós pretendemos liberar o alvará de funcionamento do comércio e serviço dentro desses núcleos. Por quê? A atividade já não está lá há 20, 30 anos. As pessoas já não estão comprando ali, já compram no mercadinho, já compram na mercearia, já compram na farmácia. Por que não formalizar isso? Por que não deixar isso de uma forma que as pessoas retornem também através dos impostos? Porque hoje está fora. Nós implantamos o Via Rápida, que é a abertura de empresa em 5 dias. O ano passado, o ano retrasado, pelo menos o ano que eu estava na secretaria, foram mais de 16 mil novas empresas no auge da crise, abertas em Campinas. E essas famílias todas que têm o seu comércio ali dentro não estão regularizados, não estão dentro dessa lista. E aí quem perde com isso? Nós, munícipes e a próprio município. Por quê? Porque isso fica de forma clandestina. Por que não oficializar? Por que não dar a oportunidade dessa pequena empresa ir no banco e sacar um empréstimo para ela poder investir e fazer com que a coisa caminhe com mais velocidade? A partir do momento que um supermercado ele monta dentro do núcleo desse um estabelecimento melhor, você faz com que a concorrência melhore também. Então, as oportunidades vão surgindo para todos. Então, no fundo, resumindo, basicamente é isso. A regularização fundiária é um grande negócio para o município de Campinas, por isso da nossa obsessão em fazer com que isso realmente aconteça, e deve e tem que se transformar também numa obsessão dos outros municípios, dos outros governos. Eu acho que a nossa região metropolitana, através da Esther, que é a grande líder dos municípios aqui da região metropolitana, provocando discussões. Eu acho que essa união de nós todos aqui da região pode trazer uma diferença e multiplicar esse trabalho de uma forma que a nossa região fique muito mais rica, muito mais, vamos dizer assim, de uma forma muito mais interessante para o país. Eu acho que eu te trouxe uma apresentação que basicamente resume, o que eu falei já resumi basicamente isso. Então eu fico só com essa apresentação. Só com essa apresentação? Tá, ok. Fico aberto aqui às perguntas, se alguém queira. Tá. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Samuel Rossílio.
Eu queria registrar a presença do Anísio Meireles. Anísio, bem-vindo, viu? Presidente da Associação dos Moradores do Jardim Cidade Singerum e do Jardim São João. Também do Marcelo Luz, que é assessor do Vinícius Gratti. Também o Sérgio, está aqui, assessor do vereador Carmo Luiz. Sérgio, bem-vindo aqui. E na sua fala, Samuel, eu vejo que é uma situação em que as pessoas não queriam se envolver muito. Mas, de repente, eu vejo que é uma tendência de Brasil, é uma tendência do Estado de São Paulo, né? O próprio projeto Cidade Legal, ele mostra isso. Essa iniciativa, em parceria com o governo do Estado, ela vem trazer o que a gente que está no serviço público sabe que é muito difícil no dia a dia, que é a tal da segurança jurídica. Porque a pessoa fala assim, o senhor vai lá, faz isso, e de repente não tem a segurança jurídica. Eu acho que durante esse tempo todo que está sendo feito esse trabalho, nós não tivemos assim um óbice grande com relação à insegurança jurídica, ou atitudes tomadas que precisou voltar atrás. Eu acho que não houve. Não teve, né? Não. A verdade é o seguinte, você lembrou bem, vereador Campos, nós tivemos durante esse período nosso alguns necessidades de alguns enfrentamentos. Nós temos uma equipe dentro da Secretaria da Habitação de contenção das novas ocupações. Por quê? O compromisso que nós assumimos com as lideranças é que nós iríamos, de forma rápida, ofertar produtos. E a gente está dentro do prazo que a gente colocou para isso. E eu sinto que houve aí uma relação muito positiva em cima disso. As pessoas estão dando um voto de confiança, por isso nós não podemos falhar, por isso nós não podemos realmente vacilar em relação à implantação disso. Elas estão aguardando realmente agora as aprovações, que era uma expectativa que não existia, e estão vendo que realmente as coisas tendem a acontecer. Por outro lado, estão vendo que é o único governo, e aí são dados oficiais, que é de 1980, que nós temos núcleos aqui com mais de 40 anos, Brandina, por exemplo, tem mais de 40 anos, agora que nós começamos a documentação, e eu entrego a escritura para eles esse ano ainda. O Lafayette, nós conseguimos passar agora, a FEAC nos doou a área e nós vamos repassar para as famílias esse ano ainda. Nós estamos... Não estou enganado, Lafayette, não, né? Daqui a pouco eu prometo e não cumpro. Mas o Lafayette é a mesma coisa. Mas são núcleos, por exemplo, o Brandinho tem mais de 40 anos. Eu estive lá na comunidade, gente, você fala com o avô. E ao mesmo tempo você está com o netinho ali na frente. E é uma coisa consolidada. Alguém louco teria coragem de querer tirar essas famílias dali? Será que faz sentido isso? Por que não regularizar? Pois essa é a posição. Não dá, não existe mais isso, está consolidado. Vamos resolver o problema, vamos tirar esse problema. E as pessoas, então, estão dando esse voto de confiança para nós. Quando nós precisamos tirar o pessoal, por exemplo, do Mandela, da ocupação, houve vamos dizer assim, uma sensação de que a gente estava apenas com prazer de tirar. Não, muito pelo contrário, é muito doído. Eu fui 3 vezes dentro do Mandela, do antigo, e agora do novo já fui 2 vezes. É difícil você ver aquelas famílias naquela situação. Mas nós agimos porque a lei exige que a gente haja em relação a isso. Então, a contenção tem sido feita. Mas não tiramos as pessoas e largamos elas abandonadas. Eu tenho diálogo com essas pessoas constante. E agora eu tenho, por exemplo, uma notícia para vocês. Aquela área que as pessoas se retiraram, que a gente foi obrigado a retirá-las, ela vai ser talvez o primeiro projeto aprovado nos próximos 60, 90 dias. Nossa. O projeto já está protocolado na Câmara, são aproximadamente 1.000 unidades, onde eu tenho a segurança que eu vou poder oferecer no mínimo 200 unidades para as famílias que estavam dentro do Mandela. Eu tive com as meninas, que são as líderes lá, eu chamo elas de meninas, passando essa informação, e isso a gente vai cumprir, e é rápido. Eu acho que isso vai gerando essa segurança, não só jurídica, mas também segurança de palavra. As pessoas precisam sentir
realmente que o governo está agindo de forma séria. Nós não estamos prometendo aquilo que a gente não vai cumprir. Tanto é que as pessoas, quando eu vou nos núcleos, eu tenho visitado semanalmente, hoje eu vou estar na região do aeroporto, lá resolvendo as questões junto com o pessoal da Sanasa, e quando eu vou, as pessoas me perguntam, mas isso aqui vai ser possível? Gente, se não tem condição, vamos ser sinceros, não dá para fazer agora. E vocês querem saber? As pessoas não reclamam quando a gente fala dessa forma. Elas podem não ficar felizes, mas elas não reclamam, elas percebem que há uma sinceridade, há uma posição honesta da nossa parte de falar realmente aquilo que é possível ou não. É isso que o Jonas me pediu e é isso que eu tenho procurado fazer e é isso que a minha equipe tem procurado fazer. Quer dizer, vamos agir dessa maneira, vamos passar essa segurança para as pessoas e a partir dos títulos nós vamos passar a segurança jurídica. Porque a partir do a única coisa que traz segurança para essas pessoas é a propriedade. Não é o título de posse, não. O título de posse é um documento que você ainda fica, é a posse, mas eu não posso vender, eu não posso... Não, não. A escritura é definitiva. Eu faço dela o que eu quiser, eu tenho aquela propriedade, é minha. Se eu quiser vender, se eu quiser deixar para o meu filho, se eu deixar para o meu neto, eu faço o que eu quiser com ela. É isso que a gente está trabalhando. Pois é, eu queria só salientar, secretário, esse projeto, na verdade, antigamente não se podia fazer o registro, passar no nome dos filhos, das filhas, né? E, enfim, e hoje tem essa segurança e essa tranquilidade. Agora, para nós é emblemático também, foi emblemática a desocupação da Cidade Jardim. Né? As pessoas falam muito sobre isso, quer dizer, se é que pode dizer que foi feita na paz, mas não tem assim mais aquele alvoroço. As pessoas que estavam ali, houve a necessidade de fazer essa remoção, né? A contemplação de cada família, então eu vejo que esse é o caminho. Quer dizer, existe um problema social em que a gente está fazendo esse enfrentamento para que as pessoas tenham mais dignidade. Então a gente não pode também deixar de lado isso, quer dizer, a consideração com as pessoas, porque está mexendo com sentimentos, né? Sentimento da pessoa que não tem onde morar, não tem para onde ir, não tem, né? Então a gente não pode ficar ali isso aí. E esse trabalho o senhor tem feito muito isso, a gente chama isso de compadecimento. A gente se compadece da pessoa. Né? Como se fosse nós que estivéssemos lá e a gente vai ter que tirar aquele pessoal de lá. Como se fosse tirar a gente mesmo. Então, esse compadecimento, de se colocar no lugar daquelas pessoas, é muito importante. Né? Parece uma utopia, parece uma coisa, mas não. A gente tem que ter isso. Porque, na verdade, são pessoas que não tiveram, muitas vezes, as mesmas oportunidades que muitos de nós tivemos. Né? Então, eu vejo que esse resgate da dignidade humana através da habitação é um momento que nós estamos vivendo de coisas concretas. Né? Ninguém está aqui devaneando. A situação talvez chegou a esse ponto também, porque muita gente, talvez lá atrás, começou a devanear, e depois nós vemos, depois acerta, depois vê, e as pessoas foram no chamado, entre aspas, embromation. Então aqui a gente vê que é uma equipe que está aqui presente hoje, da habitação, que está trabalhando sobre coisas concretas. Ninguém está aqui para enganar ninguém. Eu vejo as reuniões que nós fazemos aqui, Jonathan, na Câmara, as pessoas que vêm da periferia da cidade vêm com aquele entusiasmo, com aquela expectativa de acreditar no líder, né? E acreditar na equipe pelo trabalho que está sendo feito. Porque se isso era algum tempo atrás, assim, não vai dar nada não, vai lá. Nem vou lá porque isso aí não vai dar nada, isso aí é conversa que vai do nada a lugar nenhum. Hoje eu creio que essa equipe pegou e para valer, quer dizer, a gente sente isso, não é porque é o prefeito, a situação, a oposição, não é isso. As pessoas sentem isso. E quando tem essa determinação, você transmite isso às pessoas. Né? Como é que você ia trazer pessoas da periferia para vir aqui discutir o déficit habitacional? Ninguém vinha. O secretário vai vir aí, eu já estava com pedra na mão para... Hoje não, hoje o pessoal recebe e dá um cafezinho, dá uma água, por quê? Porque vê confiança. As pessoas estão sendo incluídas, né? Então esse é o objetivo de nós, como servidores públicos. Mais alguma coisa, Samuel? Você tocou no assunto do Jonadark. O Jonadark é essa ocupação que existia aqui na Cidade Jardim. Nós tínhamos essa demanda que era ele estava no leito onde vai passar o BRT, e nós tínhamos que buscar uma solução para isso. O prazo fatal era dia 28 de fevereiro. O prefeito me falou isso no primeiro dia de trabalho. Ele falou, essa é uma missão ingrata, mas é uma missão que você vai precisar cumprir, porque senão a gente perde o benefício da obra. Eu acho que a gente caminhou de uma forma
positiva, mas o segredo foi o diálogo. Eu acho que isso foi importante. As pessoas, elas, a partir do momento que você tem um diálogo, você discute as coisas de forma transparente, de forma clara. Eles dependiam da área da União, que na época a União ofereceu para eles, mas eles não conseguiram. Nós fomos buscar isso junto ao governo federal, acompanhamos eles nas reuniões, oferecemos para fazer a Coab fazer o plano altimétrico. Eita, mas é uma burrice mesmo, não? E estamos trabalhando em conjunto. Então, eles entenderam a necessidade, a gente conseguiu, como era a lei nos deu condições de colocar eles no auxílio moradia. As pessoas estão hoje habitando em uma residência alugada, mas continuamos o trabalho, da mesma forma que eu falei do Mandela, continuamos o trabalho para que eles possam fazer a construção das unidades deles. Então, nós estamos na fase da transferência da área, que nós conseguimos junto à União, e ontem nós tivemos reunião com o Galvão, que é o líder dessa ocupação. Como eu falei lá no começo, a gente valoriza e respeita essas lideranças, a gente faz questão de preservar isso, e é muito interessante você ver como há e a gente precisa não ter esse rótulo. Dentro dessa ocupação, eu conheci 3 engenheiros ou estudantes de engenharia e uma arquiteta. É gratificante você ver as pessoas morando naquele local, mas se esforçando para evoluir, para crescer. Aquilo que eu falei. São pessoas, não são... O pessoal, não olhe... A gente não pode ter esse preconceito. São pessoas realmente que estão ali por uma circunstância. Tá? Muita gente fala, Samuel, você está defendendo? Não, eu não defendo a ocupação. Eu não defendo a ocupação pela ocupação ou por uma bandeira qualquer. Agora, a situação em que já está consolidada é minha obrigação e obrigação do governo de buscar resolver essa questão. Então, não estamos, ao contrário, a gente tem agido com rigor com a equipe de contenção, mas sempre buscando esse diálogo, sempre buscando. E o prazer que dá, justamente, um dos profissionais, inclusive, pediu aí a primeira vaga que tivemos. Não sei se você já contratou, João. Já está em análise, já pronunciei. Então, ele vem trabalhar de estagiário, e é um rapaz que vem trabalhar de estagiário de engenharia, ou de arquitetura, não sei, de engenharia na Coab. Quer dizer, essa relação é que a gente precisa manter e dar sequência nesse trabalho. Eu acho que isso é muito gratificante. Eles têm uma cooperativa que produz tijolos a partir de resíduo. Tá? Nós analisamos o produto é muito bom, mas interessa para a Coab e para a SEAB, para o piso dos núcleos, em alguns casos, o sextavado, é isso? O sextavado para a gente colocar nas vielas, colocar dentro das coisas. Então, ontem nós tivemos a reunião com eles estão providenciando já as normas, o Jonathan passou todas as normas técnicas que nós temos necessidade e nós vamos comprar deles, sim, para aplicação dentro dos núcleos. Então, é uma roda que começa a girar e começa a gerar oportunidade para todas as pessoas. Muito bem, eu queria falar com o Jonathan, falava com ele agora há pouco, para ele fazer um apanhado desses, são 16 anos de casa, 16 anos de casa e esse momento que a habitação, porque 16 anos são exatamente os 16 anos que nós estamos aqui no Legislativo também, né? Quinto mandato, né? 16, né? 17 já, e ele está com 16 anos de casa, então é um problema crônico. Desde lá atrás, olha, o déficit habitacional de Campinas era 33 mil, o déficit habitacional de Campinas e tal, né? Então, ninguém melhor que ele, antes das perguntas, para fazer assim um apanhado, como é que ele está vendo esse momento dessa equipe que está trabalhando sobre a égide do nosso querido Dr. Samuel. Bom dia a todos, bom dia telespectadores da Câmara. Queria agradecer o convite da gente poder estar falando um pouquinho desse tema, que como o vereador falou, são 16 anos de casa, então são 16 anos vivendo a habitação, né? Isso é um gráfico de sobe e desce, né? Então cada gestão que entra, às vezes, vamos até o final, tem gestão que para,
Mas, sem dúvida, é pela primeira vez que eu vejo que a gente tem realmente um trabalho muito mais bem fundamentado de ter um começo, um meio e um fim. Né? O processo de gestão fundiária, apesar de trazer a lei nova trazer facilidade, ele é complexo, né? Ele é apoiado em pilares sociais, jurídicos, técnicos e ambientais, né? E esse foco, quando a gente fala da união de trabalhar, não é só uma união entre habitação, né? Eu acho que essa união ela passou dos muros. Nós temos, por exemplo, o pessoal do planejamento ajudando a regulação fundiária, o meio ambiente ajudando a regulação fundiária, o jurídico. Então, é um plano de governo mesmo, né? A meta de trabalho, ela não fica, infelizmente só dentro da Coab. Ela passou os muros, né? Recentemente nós tiramos 2 projetos em 24 horas, né, Vinícius? Precisamos de umas assinaturas que a lei precisa e não teve questionamento nenhum. Nós trouxemos no urbanismo, foi assinado e pegamos ontem. Então está todo mundo trabalhando em conjunto. Isso é fundamental, essa coesão da equipe, né? E a gente conhece a liderança, a gente vive um pouco com vocês também. O pessoal que é do campo, do operacional, é uma peça fundamental para a gente, porque é a abertura de canteiro para a gente, né? Eles que abrem as portas para o técnico chegar, para o jurídico chegar. Então, é fundamental essas peças. E cada projeto aprovado é uma alegria para os técnicos, né? Como o secretário falou, precisava de uma motivação, e nós encontramos, né? Que tem sim hoje uma base legal que dá uma tranquilidade, né? Isso é fundamental. Posso fazer, não posso fazer? Desse jeito está certo, não está? Nós não tínhamos realmente uma segurança, até por falta de uma legislação, mas a 13465, ela tira todos esses problemas da gente, ela alinha, e não é só Campinas, né? Ela alinha o Brasil no conceito de gestão fundiária. Então, cada vez que a gente recebe uma notícia que registrou um núcleo, registrou um bairro, é uma festa, é uma motivação a mais para a gente poder continuar o trabalho. E como o secretário falou, né? É uma meta ousada, mas nós já conseguimos aí 1.000 logo de cara em dezembro e já tem 6.000 já em análise, já basicamente na parte fundamental. Posso dizer tranquilamente que as metas de 2018, todos os projetos urbanísticos estão prontos, concluídos, né? Estamos agora na fase mais jurídica, né? Porque nós temos que fazer toda uma costura de entender quem foi esse bairro, onde ele ocupou anteriormente e fazer alguns processos. A gente está nessa fase agora, então a gente está bem tranquilo de trabalhar, vereador. Beleza, então a gente percebe que está tendo essa motivação. Pela própria fala do Jonas, a gente percebe, Samuel, que você conseguiu dar essa motivação, né, essa dinâmica. Eu queria confirmar aqui a fala do secretário e do Jonas, que é um direcionamento que o programa Cidade Legal, são números impressionantes que a gente vê aqui. Ele tem essa segurança jurídica e as pessoas que não podiam registrar, não podiam passar pelo nome e tal das outras pessoas e tal. Mas o programa permite superar todas as etapas burocráticas. O secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, que comandou durante tantos anos, que iniciou praticamente esse empreendimento, em 10 anos o governo do estado investiu 157 milhões nessa iniciativa. E eu também tenho um dado aqui que é muito impressionante. O programa de regularização fundiária permitiu que 20.336 famílias do estado de São Paulo regularizassem os seus imóveis em 2016, enquanto que 8.982 famílias foram atendidas pela iniciativa do ano anterior. Quer dizer, um crescimento absurdo. Quando a gente vê Campinas nessa alegria, nesse espolcar de rojões, nessa expectativa, reflete exatamente os dados do próprio estado de São Paulo, né? Você vai exatamente seguindo esses passos de crescimento em várias cidades do estado de São Paulo. Então, para nós é um momento de, não digo de comemoração, mas de dizer que extravangou, né? Abriu, estourou a rolha da champanhe, então abriu e as pessoas começam a ver os frutos. Eu queria ver se alguém queria fazer alguma pergunta, ou para o Jonathan, ou para o Samuel, para a gente caminhar para o encerramento. Cadê o microfone, dona? O crescimento, na verdade, foi de 126% no estado de São Paulo em relação a 2015. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Anísio, eu sou o atual e novo presidente da Associação de Moradores do Jardim Cidade de Singerum e Jardim São João. Eu não gostaria de fazer uma pergunta, porém eu gostaria de agradecer o trabalho que vem sendo feito em prol das famílias carentes, em prol da nossa comunidade, e para mim é uma honra de entrar e estar fazendo parte, juntamente com os doutores, por estar ajudando a nossa comunidade. Que Deus abençoe e que cada vez mais venha iluminar a mente dos doutores para que venha ser feito um trabalho excepcional. Amém. Obrigado.
Eu fico... Obrigado, Anísio. Fico imaginando, Samuel, a responsabilidade de cada funcionário que está aqui, né? Ou seja, a importância de cada um. Porque a gente no dia a dia fala assim, eu não estou desempenhando, mas tá. Então a fala do Anísio mostra exatamente isso aí, vem coroar isso, né? O trabalho sério que vem sendo feito. Quem vai perguntar? Bom dia a todos. Eu sou da região do norte da cidade e eu gostaria de saber sobre o Agreste e o Campinho. Quando que vai acontecer e se está previsto para esse projeto de lá? Obrigada. Você tem na cabeça isso? Do Agreste. Não tem. Não, esse de cabeça não tem, secretário. Eu não tenho essa informação para te responder hoje, mas eu, saindo aqui, já checo e já te passo. Como eu falei, são 111 núcleos que nós estamos trabalhando e, por nome, eu não vou conseguir dominar todos aqui. A região norte é uma região que nós precisamos ter uma atenção diferenciada, tá? A cidade como um todo nós estamos procurando ter. Mas a norte, se a gente parar para pensar, ela ficou um pouco parada no tempo, entendeu? Pois é. E se você for ainda para algumas outras regiões que está dentro, inclusive da APA, lá da região do Carlos Gomes, Gargantilha, aquela região, são núcleos, são bairros já, vamos dizer assim, que nós temos 77 na situação de alguns desses bairros. Não estou dizendo da sua ocupação, mas que são loteamentos aprovados irregulares, que é outra questão. São áreas privadas que nós estamos fazendo um trabalho. Eu esqueci até de colocar isso. E a região norte é uma região que contempla muitos desses núcleos. Inclusive, o Souzas tem alguns bairros ali dentro, alguns núcleos privados que hoje, de alto padrão, que estão dentro desses 77, que não pagam nenhum IPTU, nenhum imposto. Eu estou falando de residências de alto padrão. Então, essa correção não é que nós estamos buscando fazer, e aí, eu digo, a região norte é uma que contempla, que tem muitas situações nesse sentido. Saindo aqui, eu já entro em contato com a minha equipe e passo a você o andamento disso, tá bom? Tem mais? Sérgio. Bom dia, secretário. Bom dia, vereador Campos Filho. Bom dia, John. Para mim é sempre uma honra estar com vocês aqui. Nós temos trabalhado no gabinete do vereador Carmo Luiz com a questão da regularização fundiária, fruto basicamente de duas questões. Uma porque o Carmo majoritariamente é um vereador que representa aquela região lá do sul, né, do entorno de Viracopos, e numericamente eu acredito ser de Campinas a região que mais tem carências, todas elas relacionadas, ligadas à regularização fundiária. Eu, quando cheguei, vi aqui a presença do Anísio, do pastor, da dona Nazaré, são pessoas que são lá da região, e com bastante frequência nós conversamos, porque o pessoal procura o gabinete, né, para tratar do assunto, e muitas vezes a gente tenta responder na medida do possível, mas com alguma cautela também, como o secretário falou, para a gente não fazer, como o Campos falou também, para a gente não ficar criando expectativa desnecessária e vã, né? Mas a pergunta mais objetiva para aquela região é justamente da inclusão, né, de todos aqueles bairros. Então, tem Cidade Singer, tem Campo Belo, 2, Itaguaçu, Colúmbia, enfim, quem é da região conhece lá, tem, salvo o melhor juízo, acho que uns 19 bairros lá, e majoritariamente, eu acho que mais de 80% em situação de vulnerabilidade social no sentido de regularização fundiária, que inclui outras coisas. Então, objetivamente, secretária, a pergunta seria para aquela região, se já é possível imaginar um cronograma de início ou não, como é que está a situação de toda aquela região lá do entorno de Viracopos sobre o assunto regularização fundiária? Obrigado, Sérgio, pela pergunta. Aquela região, nós falamos lá em 18 núcleos que nós
vamos sim realizar. É uma prioridade do prefeito. O prefeito determinou isso logo que eu comecei o trabalho, que ali é uma região realmente que não foi feito nada todas essas décadas ali. E ali nós temos loteamentos também irregulares, e ali nós estamos falando de acima de 20, 30 anos também, as famílias que estão lá. Nós fechamos uma parceria com a Sanasa. A Sanasa vai fazer, já providenciou uma licitação de um voo de Aerofotogrametria. E eles devem nos entregar isso ainda dentro desse ano, com certeza, tá? E a partir daí nós vamos começar o trabalho, então, já de locação de cada propriedade e o trabalho em relação a isso, da regularização. Esses lucros estão dentro do nosso cronograma até 2020. Perfeito, secretário. Nós vamos entregar, sim, a regularização de todos esses núcleos ao nosso projeto até 2020. Então, aquela região ela será regularizada integralmente dentro desse período, tá? Antes disso, nós estamos começando já a levar algumas coisas que são possíveis a administração providenciar. Então, a questão da água, a gente já está correndo, a individualização. Então, isso já passa a ser um reconhecimento da propriedade. A questão de alguns núcleos, já também a demarcação do viário. A partir daí, a gente liberar a questão para que as comunidades escolham os nomes das ruas, para poder buscar o CEP de cada propriedade. A questão da ampliação da energia, a mesma coisa. Eu fechei com o prefeito e com o secretário Michel essa semana. Ele me autorizou, onde a gente já está instalando a ampliação, a CPFL está instalando a ampliação dos postes para individualização da energia, que já começou, acho que no Itaguaçu, né? Trecho do Itaguaçu, Colômbia e São João são os primeiros lotes. Já começaram os postes a ser instalados. Eu já estou fazendo o requerimento de todas essas, onde não tem iluminação pública. O prefeito está autorizando que a CPFL também contrate e instale. Isso quem paga é o município, não é a CPFL. Então, é outra demanda que a gente está avançando com isso. Isso da iluminação, eu não avisei ninguém ainda, estou pondo aqui em primeira mão, que agora que eu começo com essa liberação que eu tive do prefeito a buscar quais ruas que a gente vai conseguir colocar dentro dessas ampliações. Então, está havendo uma atenção muito interessante para aquela região, e a partir do momento que a gente for tendo recursos, ou conseguindo recursos federais ou estaduais, a gente quer canalizar também para outras benfeitorias, tipo um projeto de asfalto, um projeto de calçamento. A gente está olhando com carinho para aquela região. Dona Nazaré, por favor. Sim. Bom dia a todos. Eu sou a Nazaré Moraes, a líder do residencial Cidade Singe 1. Então, senhor secretário, eu quero agradecer a todos, senhor Campos Filho, senhor secretário, e a todos, porque a gente está tendo uma atenção lá, e tudo que a gente tem pedido assim sobre a regularização fundiária, a gente já tem alguma coisa alcançada. Então, a pergunta minha é e a gente quer agradecer a todos. E a minha pergunta é, quando vai começar a trazer a água? Porque é o que mais a gente está necessitado lá no núcleo residencial Cidade Singe. Obrigado a todos. Obrigado, dona Nazaré. Dona Nazaré é uma guerreira lá da região, Sim, junto com obrigado. a Anísio, tem trabalhado muito em prol daquela população. E mais uma vez agradeço, porque a gente precisa valorizar as lideranças e fazer com que... Porque vocês são os nossos interlocutores ali. A questão da água, eu só posso liberar água com a segurança... E aí entra o que o secretário falou, a segurança jurídica de que ela será definitiva. Nós temos aquela demanda com o aeroporto, que nós estamos negociando, em relação parte da área da senhora lá, da região de vocês, que eu espero, ainda nesse primeiro semestre, resolver isso com eles,
definitivamente, e aí sim a gente vai ter condições de autorizar a ligação da água individualizada para vocês lá. Qualquer movimento que eu tenha de antecipação disso, eu procuro vocês com certeza. Bom dia a todos, diretores e componentes aqui desta reunião. Senhores, senhor vereador Campos, que é bastante conhecido, senhor secretário, o senhor arquiteto. Desde já, eu não vou fazer pergunta, porque o que eu já tenho ouvido aqui já é o suficiente para a nossa confiança. Estou falando em nome da Associação de Moradores do Jardim Campo Belo e São João, fundada em 2005 e até hoje existente ali. Eu estou realmente numa região há 40 anos, ou mais de 40 anos em Campo Belo, sendo também um dos primeiros fundadores de associações e sociedades de bairros, desde não só Campo Belo, mas também toda aquela região ali, né? Então, e nessa temporada toda, esses 40 e tantos anos de sofrimento, agora, graças a Deus, senhor secretário, senhor Campos, filho que é bastante conhecido, é do nosso coração, né? Se bem que todos os vereadores aqui é nossa família. A gente agradece a Deus, em primeiro lugar, e o vosso trabalho, né? Agora sim, depois de 40, ou mais de 40 anos de sofrimento, agora chegou o momento da bonança, da paz, né? A confiança, pois até mesmo a reforma ou renovação da Coab, eu quero dizer, de novos componentes que têm entrado agora na Coab, a coisa tem mudado, o rumo tem mudado naquela região. E eu acredito que, muito em breve, nós já estamos sorrindo, esse sorriso vai continuar, né? Vai continuar. Por quê? Aquelas famílias que estão lá, o senhor secretário, inclusive a semana passada, eu não sei se já está nas suas mãos, um desenho, parece que um desenho assim, tão simples, tão coisa assim, até meio, não estava muito bem esclarecido, né? Porque parece que a cópia que nós fizemos lá é de muito tempo, de 1978, né? Aquele desenho, né? Que é realmente das casas que desde 78 nós viemos pedindo o quê? Urbanização específica. E começou mesmo bem. Ainda nós podíamos até fazer um silêncio aqui, lembrando-se do saudoso Teixeira, Magalhães Teixeira, né? Então, logo assim que nós pedimos a urbanização, ele começou o trabalho, com água, a luz, mas parou por ali, né? Parou. Porque também tem razão. Hoje está mais fácil de organizar lá, porque aquilo que tinha de desafetar ali, desafetar que eu quero dizer o seguinte, as famílias não foram tiradas, algumas delas não foram tiradas por remoção arbitrária. Não foi arbitrária. Eles mesmos, passivamente, eles mesmos tiveram conhecimento, né, e quiseram mudar. Aqueles que não mudaram, por também conhecimento do direito que eles têm, baseado no 183, 182 e 183 da Constituição Federal, e a MP de 220, que deu-lhes o direito lá de permanecer na área, embora reconhecendo o risco do qual nós que teríamos que tirar o risco e não eles saírem do risco, né? Nós que teríamos que tirar o risco, né, deles e não eles saírem do risco. Então tiramos o risco e agora está caminhando bem. O secretário está caminhando bem, porque agora tem uma oportunidade onde saíram, ali mesmo, segundo o que diz o Código Civil, Lei 10.406, né? Diz o direito, tira daqui, põe aqui, né? Constrói aqui, depois volta a pessoa para o mesmo lugar que ele mesmo escolheu para morar. Eu acabei de ouvir aqui seu sofrimento, né?
como é o meu sofrimento saindo de Minas Gerais, né? Com 50 anos de sofrimento aqui, mas agora está acabando, né? Agora está acabando com o auxílio, com a força de todos os senhores que de bom grado estão empenhando na luta de regularização que está ali, regularização fundiária. Agradeço. Em nome daquela associação, em nome de Vila Palmeiras, em nome de Itaguaçu, em nome de Colômbia, em nome de Parque São Jorge, né? Em nome daquelas famílias sofredoras que estão lá, nós agradecemos. Né? Em nome da minha família, nós agradecemos. E peço a Deus, secretário, que continue esse trabalho. Viu? Deus o coroará. Viu? O senhor sabe disso. Muito obrigado. As palavras que mostram uma pessoa que mora 40 anos no local, você vê que responsabilidade é sua, hein? Responsabilidade da equipe, hein? A cada dia... Não, o testemunho desse aí vale para... o cara mora 40 anos, né? E agora vê uma luz no fim do túnel, quer dizer, então... Olha, mas é uma responsabilidade grande. Sua graça mesmo, é? Seu Manuel. Nós temos aí realmente uma responsabilidade muito grande, mas eu estou muito seguro e muito consciente que a gente vai continuar avançando e vai conseguir realmente fazer aquilo que a gente está determinado a fazer, que é o empenho do prefeito Jonas Donizete. Mas eu queria voltar e colocar rapidamente um detalhe. Você vê que interessante que o senhor levantou, o Anísio levantou, dona Nazaré também. Aquela região é hoje a nossa grande âncora de desenvolvimento econômico. O aeroporto de Viracopos, ele tem um potencial. A área de ciência e tecnologia, que era da Unicamp, e a área do aeroporto são as duas grandes, vamos dizer assim, foco de desenvolvimento econômico. Toda uma riqueza que vai gerar na nossa cidade, na nossa região metropolitana, nas próximas décadas, vai partir do aeroporto de Viracopos. E o que nós fizemos, e aí foi a preocupação do governo Jonas, no primeiro dia de governo, não vou dizer no primeiro, mas no segundo dia, tá? No dia 2 de janeiro de 2013, ele me chamou no gabinete dele, na sala dele, e falou: você tem 2 dias, dia 4, para fazer uma apresentação em relação ao desenvolvimento econômico da cidade, com foco na região do aeroporto de Viracopos, tendo o aeroporto como uma fonte de alavanca de desenvolvimento. E nós fizemos um trabalho, contratamos através do próprio aeroporto uma contrapartida deles num projeto de arquitetura, de desenvolvimento econômico, que foi feito, onde a gente passou a enxergar o potencial do aeroporto para Campinas, ou melhor, para aquela região, que se chamava Macrozona 7, na questão do plano diretor antigo, aquela região, o impacto dela na cidade, na região metropolitana, no estado de São Paulo e no Brasil. Porque o aeroporto de Viracopos ganhou agora o prêmio como o melhor aeroporto de cargas do mundo, né? É isso, se eu não me engano. Então, o potencial é muito grande o que vem. Agora, você imagina, o estrangeiro que chega ali, desce no aeroporto e enxerga o quê? Uma cidade desordenada. Então, esse desenho é que a gente está refazendo. A cidade ganha, seu Manuel, fazendo essa regularização. Ela vai ter um benefício muito grande, por isso que eu defendo e por isso que eu enxergo isso. As pessoas falam: mas você está só olhando o social? Muito pelo contrário. O social é uma ferramenta de desenvolvimento econômico hoje. E nós estamos justamente buscando isso. É desenvolvimento econômico puro o que nós estamos fazendo na Secretaria de Habitação e a Coab. Porque, no fundo, levando a dignidade, levando o social para essas pessoas e levando essa segurança jurídica que o vereador Campos falou, a gente está realmente fazendo com que haja um desenvolvimento. Ali nós estamos em aprovação, ali no Campo Belo, de um loteamento residencial
terrenos de 1.400 unidades, é isso? Isso, 1.400 unidades. São 1.400 unidades que devem ser lançadas esse ano ainda, à venda ali. Então, isso também vai trazer uma folga dentro daquilo que eu falei. Quer dizer, você começa a ter oferta e, a partir do momento que você leva um loteamento desse, você leva desenvolvimento, porque eles são obrigados a fazer melhorias de impacto de vizinhança na região. Então, eles têm que conduzir, quer dizer, eles podem, aquilo que a gente fez na lei, basicamente. Eu não me importo que as empresas venham e ganhem o seu dinheiro produzindo os produtos que nos interessam, mas desde que esteja assegurado que eles vão produzir produtos que interessam a nossa comunidade. Então, ali vai ter já esse ano o lançamento de 1.400 lotes urbanizados, de qualidade, muito bem preparado, com área comercial, porque dentro daquele conceito que eu falei, você precisa ter o comércio, você precisa ter o serviço, tudo ao seu redor dentro desse projeto. Então, aquela região é uma região que vai ser o grande futuro da nossa cidade. Bem, então eu queria aproveitar e agradecer o Samuel, o Jonathan, a todos nós aqui nesta manhã. Já são 11 horas e 36 minutos, uma fala altamente produtiva e, né, que vem fazer uma prestação de contas à comunidade num assunto tão difícil, tão complicado, que é o déficit habitacional, e que a gente vê que Campinas está encarando isso de frente. Queria agradecer à TV Legislativa, ao nosso presidente, o vereador Rafa Zimbaldi, pelo espaço que abre aqui também para a gente, para que possamos prestar contas aos telespectadores. A nossa emissora de televisão, ela segue exatamente aquele trabalho que nós fizemos já há muito tempo atrás, Samuel. Quer dizer, são dados técnicos e que numa linguagem bem comum, bem simples, que cada um que está em casa também possa assimilar tal, né? Então, dentro desse parâmetro, nós, mais uma vez, reunimos a nossa comissão da região metropolitana de Campinas. Para encerrar, tem uma frase que diz assim: nós não valemos apenas pelo que sabemos, mas valemos pelo que fazemos com aquilo que sabemos. E a Secretaria tem mostrado isso, não apenas na fala, não apenas no gogó, mas com a mão na massa. Como diz o Padre Haroldo, você acreditar com as mãos, né? Acreditar com as mãos. Então tem mostrado isso. Cada funcionário, cada amigo, né, que está aqui, sei lá, a gente tem o mesmo objetivo, ou seja, que queremos ser felizes e queremos que cada vez mais as pessoas também possam ter a sua necessidade básica, né, do dia a dia satisfeita através de trabalho que nós fazemos. E nós, servidores públicos, viemos exatamente para isso aí. Parabéns, Samuel, parabéns, Jonathan. Está encerrado, portanto, mais essa sessão. Obrigado. Eu converso agora com o secretário Samuel Rocílio, secretário de Habitação. Secretário, o tema hoje foi a regularização fundiária, né? Eu queria que o senhor falasse, então, sobre qual é a demanda na cidade. A demanda é muito grande. Nós temos hoje aí acima de 100 mil famílias habitando em áreas irregulares. E o nosso projeto, que o prefeito Jonas determinou, é que a gente, nos próximos anos, pelo menos 20% de todas essas unidades sejam regularizadas. E quais são os benefícios, né, que a regularização traz para os moradores? Olha, a segurança jurídica, quando ele tem a sua escritura, ela é muito ampla. Ela traz uma segurança dele poder investir, dele poder fazer a reforma, dele poder vender essa propriedade futuramente, deixar de herança. E o município ganha muito com isso, porque a partir desses investimentos, isso você está trazendo resultados também para o município econômicos. Então, é importante que a gente se esforce realmente para essas regularizações.
Até porque também traz para a cidade, né? Como o desenvolvimento local, né? Sim, justamente a reforma dessas propriedades, por exemplo, feita pelos próprios moradores, investimento próprio deles, ele traz realmente um retorno econômico à cidade. Esse ambiente regularizado, com comércio, com serviço, também traz e reduz aí uma desigualdade que nós temos na nossa cidade. Então é muito positivo e é uma bandeira desse governo que a habitação é prioridade, tanto na regularização como na produção de novas unidades. E, secretário, no último final de semana, no sábado, a TV Câmara acompanhou, né, a regularização fundiária ali do Parque Osiel Monte Cristo, a assinatura lá com o prefeito, a Câmara acompanhou. Já tem aí no cronograma próximo os próximos bairros que a gente deve ter essa assinatura do prefeito? Olha, nós já estamos trabalhando já desde o ano passado com inúmeras unidades, já inúmeros bairros. Nós pretendemos nos próximos, até 2020, regularizarmos 111 bairros. Então, cada semana a gente já tem uma autorização, tem feito essa autorização. Então, essa do Osiel Monte Cristo, ela é muito simbólica, porque era a maior ocupação, é a maior ocupação que nós temos, e de uma forma objetiva, esse ano a gente vai regularizar. Ok, muito obrigado, secretário. Muito obrigado a todos. E eu converso agora com o vereador Campos Filho, ele que é presidente da comissão. Vereador, eu queria que o senhor fizesse um balanço aqui sobre a reunião, como foi esse encontro dessa manhã. Foi altamente produtivo. Nós tivemos o objetivo nosso, da nossa comissão da região metropolitana, é exatamente esse, trazer assuntos importantes e coisas que estão sendo feitas para que possa, eu digo assim, beneficiar ou trazer mais qualidade de vida às pessoas. Foi assim com a saúde, com a educação, com a mobilidade urbana e hoje com o secretário Rossílio falando sobre um dos problemas que afeta não só Campinas, mas em quase todas as cidades brasileiras, que é o déficit habitacional. E o Samuel tem mostrado com grandeza, com sabedoria, como combater isso aí. Eu acho que pela fala das próprias pessoas que estiveram aqui conosco, deu para ver o reconhecimento nesse trabalho que está sendo feito da regularização fundiária. Eu acompanho isso há algum tempo e, como ele disse, as pessoas dizem assim, mas isso aí você vai incentivar as pessoas a invadirem. Não, pelo contrário, o que está acontecendo é uma valorização da pessoa, do ser humano, do cidadão e resgatando a qualidade de vida dele. A gente fica imaginando como é você morar num local com uma espada de Damocles na cabeça, né? Qualquer hora pode chegar alguém e falar, olha, você vai ter que sair. Então, essa ação da Secretaria da Habitação de Campinas, através do Samuel, através do Executivo, tem sido altamente positiva. E a gente percebe, eu volto a repetir, as reuniões que nós fazemos, as pessoas simples da periferia vêm aqui e concordam plenamente. Por quê? Porque está vindo firmeza nessas ações, né? E a Câmara vai acompanhar todo esse processo porque existe uma grande demanda na cidade. Não há dúvida, esse déficit habitacional já há muito tempo existe. Então, para você zerar, é praticamente impossível. Mas tem como você, pelo menos, tentar amenizar a situação dessas pessoas. A gente acompanha, o Samuel é muito dinâmico, a equipe dele, que esteve aqui conosco também, mostrou isso nas falas. Então, eu creio que nós estamos conseguindo, se não zerar o déficit habitacional de Campinas, pelo menos combater de maneira efetiva. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a todos, parabéns pela TV. E a gente fica por aqui e você fica agora com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.